Bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. Hoje vai ser uma coisa que eu gosto muito de assistir no YouTube, que é um diário de obra. Um diário de obra de uma obra com estrutura metálica. Primeiro eu quero conversar com vocês sobre a história dessa... Eu fiz algumas anotações para não me perder. Quem está acompanhando sabe que eu sou um pouco dispersa. Então eu fiz algumas anotações aqui para falar para vocês sobre essa obra e como surgiu a ideia. Então, para eu contar essa história, vamos caminhar mais um pouquinho para eu ir até a sombra. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês reparem é a distância que a gente tem do portão, que é onde a gente está, até a casa, que é lá no fundo. Estou numa obra e não é todo o terreno que é obra, tá? Então, só contando um pouquinho. Essa cliente veio até nós, esses clientes vieram até nós, porque eles queriam uma solução rápida, ou uma solução que coubesse no bolso, que fosse barata e uma solução segura. A princípio, a ideia deles era usar container. Olha o cachorrinho. Bom, temos a participação especial do cachorro do vizinho. Essa ideia deles de usarem container, ela acabou esbarrando em algumas questões que eu quero falar com você aqui que pensa em construir, seja com container, seja em alvenaria, para você levar em conta, tá? Primeiro é distância. Imagina a gente trazendo um container aqui, um container de 40 pés, que é aquele que tem mais ou menos 2,40 por 12 metros. E como que eu descarregaria se eu tenho uma distância do portão até a localização da obra de mais ou menos uns 40 metros, 45 metros. Isso são coisas que a gente tem que pensar antes da gente, lógico, fazer a compra do material. Quando esbarrou nisso, e quando esbarrou na questão de que as empresas de container estão pedindo mais ou menos 60 dias de prazo para entrega, a cliente veio até nós e falou que gostaria de uma obra rápida e como nós poderíamos ajudá-la. Veja, eu não vendo container, eu não vendo a obra, nem estou aqui como construtora, a gente está aqui gerenciando essa obra, dando suporte para essa cliente, para esses clientes. Então, a gente avalia qual que é a melhor solução. E nesse caso, por causa da distância, a gente optou por fazer a casa com estrutura metálica. Eu vou mostrar para vocês também uma das questões que foi fundamental na minha definição, né, como projetista de não usar o container, que é o seguinte, temos um vizinho, e o vizinho tem uma construção de 3 andares, no mínimo discutível, onde nós encontramos muitas patologias mesmo nessa parede do vizinho, tá? Pilar com a ferragem à mostra, pilar que descarrega em lugar nenhum, enfim, várias questões de patologia. Mas eu gostaria de distanciar a obra nova da obra do vizinho. Outra questão é, o nosso terreno tem 13 metros de largura, 13,5 se eu não me engano. Se a gente usasse um container nessa largura do terreno, eu praticamente encostaria nos vizinhos nas laterais. E, como é uma casa de idosos, pensem comigo, eu tenho que ter o acesso de carro até lá. Então, essa preocupação da gente manter uma linha onde a gente possa fazer o acesso do automóvel foi uma preocupação real. E o automóvel não adianta chegar lá na obra e não conseguir ter acesso para onde o idoso pode entrar, para a porta de entrada. Então, essas questões fizeram com que a gente optasse por não utilizar container e fosse para a estrutura metálica. Junto a isso, flexibilidade de projeto. É o fundo de um terreno, já temos 3 árvores cítricas plantadas ali, eu tenho uma distância limitada para eu usar. Se eu colocasse 2 containers, eu teria a opção de ter janelas só para frente. Então, o uso da estrutura metálica permitiu a gente fazer alguns cantos nessa obra, mantendo ela com um design um pouco diferenciado. Não é uma casa simples, né? 2 águas, uma caixinha, que é o padrão que a gente usa às vezes.
E mesmo assim, ela coube no bolso e ela está conseguindo seguir dentro de um prazo aceitável. Agora eu vou até a obra para a gente conversar lá, dentro do espaço que está acontecendo essa obra, para vocês verem como que ela está. Hoje a gente está completando mais ou menos 40 dias de obra, tá? Ai, que sombra delícia! Por isso que a gente resolveu manter a casa. Foi isso que eu falei da distância que ela tinha que ter, ó. Dessas árvores aqui, que eu tenho uma linha de 3 árvores. Dessas árvores aqui até o muro, eu tenho uma distância limitada. Se eu colocasse 2 containers, caberiam, mas eu tenho só a frente para abrir janela. E da forma que a gente fez, a gente isolou o fundo, que é um espaço que não é bom para ter janela, manteve a distância do vizinho de cá, tá? Que é o vizinho que eu acho problema. Manteve esse espaço que depois, hoje está bagunça, mas depois a gente vai poder chegar com o carro até aqui perto e poder abrir janelas para frente, criar esses cantos, esses espaços, tá? Então, apesar de ser uma casa simples, ela teve um desenho pensado para que ela ofereça conforto para os moradores. O que eu tenho que pensar, você que pensa em construir, antes de você começar a fazer compras para a tua casa e na hora de tomar as decisões da onde vai ser a sua casa? Então, eu tenho que pensar nesse acesso, tá? Da rua até onde vai ter que chegar o material, e eu tenho que pensar como armazenar o meu material. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas esquecem. Qual que é o problema de esquecer? Que depois esse custo aparece surpresa na tua planilha de custos e de repente falta um valor para você fazer o fechamento. Na minha opinião, são nesses pequenos detalhes que você começa a estourar o valor da tua obra, tá? Então aqui a gente tem um pequeno barraco de obra, como vocês podem ver. É algo simples, é algo feito na obra, com o material que tinha, como aqui foi desmontada uma casa, com eternite, com a telha de fibrocimento da casa que existia, fizeram esse barraquinho de obra. E hoje a gente já armazena coisas dentro da própria obra. Essas limitações que a distância nos impõe, elas interferem também no próximo passo, que é na fundação. Então, primeiro você tem que ter um terreno, você tem que definir no teu terreno a localização da tua casa, levando em conta essas questões que vão interferir em custo, e depois disso a gente vai começar a fundação, o chão da sua casa. Fundação. Fundação é o que vem no solo, é o que faz a tua casa agarrar no solo aonde ela está construída. Não é um simples apoio. Ela leva em conta algumas questões. Essa janela nem estava no projeto. Mudanças durante a obra acontecem? Acontecem. E houve uma análise de custo, porque toda mudança impacta no custo, mesmo que pouco. Vamos falar da fundação. Aqui onde eu estou pisando, já é fundação. A nossa fundação nós gostamos de fazer utilizando concreto bombeado. E por que a gente acha vantagem o concreto bombeado, o concreto que vem da concreteira? Porque ele tem o mesmo desempenho para toda a fundação. Então funciona assim, você vai construir a tua fundação, você não vai definir o que ela vai ter. Quem vai definir para você é um profissional especializado em fundação. Edna, um profissional especializado em fundação custa caro. Gente, põe na tua planilha. Vamos dizer que são questões de prioridades. Caro ou barato depende do quanto isso vai impactar depois na tua casa. Digamos que você quer comprar um piso de R$150 o metro quadrado, que é um senhor porcelanato. E digamos que existe a opção de você comprar um piso de R$40 o metro quadrado. Você deve, na minha opinião, optar por investir em um bom projeto de fundação e estrutura da sua casa, investir em bons projetos. Fundação é um deles. E economizar no acabamento. Porque o acabamento você pode sim trocar depois, numa reforma, numa decoração, numa ampliação. Mas a fundação você não troca, é a base. Se você fizer ela sem respaldo técnico e ela começar a ter recalque, que é o quê? Quando ela afunda de um jeitinho diferente, ela não afunda como uma placa, ela afunda de forma diferente.
Porque ela é feita baseada em duas informações principais. Primeiro, naquilo que eu apoio em cima dela. Carga que eu estou colocando nessa fundação. O que está vindo de cima. Seja estrutura, seja parede, seja telhado. Então, para essa casa aqui, a gente utilizou a carga de peso da estrutura metálica, mais os blocos de concreto, mais a telha metálica. Tudo isso, somado com todos os acabamentos, deram lá a carga de apoio. O engenheiro que calcula a fundação pega essa informação e pega a informação da sondagem. O que é esse terreno? Uma vez que ele tem todo esse peso de carga da fundação, ele vai definir o que ela vai ser, que concreto ela vai usar. Sim, porque a gente tem diferenciação de resistências de concretos. Ele vai definir qual o tamanho das brocas, levando em consideração, gente, muitas variáveis. O peso de cima, a resposta do solo, os acessos, a mão de obra e material disponível. Nesse caso aqui, vocês viram, a gente tinha um acesso comprometido para entrar uma máquina, por exemplo, para poder fazer brocas. Então aqui a gente tinha uma limitação de profundidade. Ah, mas é tão pequena, é tão simples, é tão leve a casa. Vocês tiveram que fazer algumas estacas? Sim, o projeto pediu, porque temos que ter... Eu trabalho há 10 anos com obras. E não é um único projetista de fundação que eu tenho contato. Eu já tive contato com inúmeros projetistas. Inúmeros não, mas muitos projetistas de fundação. E quando ele entrega o projeto para a gente faz alguns questionamentos sim, mas basicamente para esse projeto, ele não permitia uma laje radia. O solo não permitia que a gente fizesse uma laje tão simples, uma fundação. E radier, para quem não sabe, é aquela fundação onde só existe basicamente uma placa de concreto para distribuição da carga no solo. Não existem estacas nem sapatas que agarram o solo como raízes, entendeu? Em alguns casos, conforme essas variáveis que envolvem o peso apoiado na laje, cargas de vento, envolve a resposta desse solo a essas cargas, distância, acesso, mão de obra, enfim, custo, que envolvem tudo isso, o projetista pode optar sim por fazer radier. Nós já fizemos radieres em algumas obras nossas e funcionaram bem, tá? É nisso que eu digo que a solução para a tua casa depende de muitas pequenas escolhas. É muito difícil você falar que temos uma solução pronta para tudo. Nesse caso, a gente fez uma análise das variáveis daqui. Uma das questões importantes que fez com que a gente optasse por estrutura metálica aqui foi a diminuição de carga para essa fundação. Quando foi constatado que o solo não era um solo que respondia tão bem assim, a gente optou para diminuir o custo da obra de fazer uma estrutura mais leve. Aí você vai dizer para mim, tá, vocês fizeram as estruturas, a estrutura é em estrutura metálica. Pilares e vigas metálicos, uma cobertura leve com telha metálica, porém fizeram as paredes em bloco. Fizemos as paredes em bloco porque, como eu disse para vocês, não é uma linha reta até a solução, até a melhor solução. Nesse caminho, a gente tem que casar a questão de valor, casar a questão de necessidades do cliente, casar a questão de prazos e mão de obra disponível. Quando a gente fez toda essa interface de necessidades, a gente optou por fazer a casa em bloco de concreto, porque ele sim é um sistema rápido também, porque ele rende, eles são grandes, o pedreiro consegue ter uma alta produtividade do metro quadrado da parede por dia, e ele fornece uma parede mais espessa, e com isso um isolamento térmico melhor dentro do que a nossa planilha de previsão de custos conseguia considerar. Eu quero ainda fazer com vocês uma apresentação dessa planilha de custos, porque a gente fala tanto e fica tudo muito na nuvem, mas por enquanto não está fechado. Então, quando a gente terminar a obra, eu quero sim pedir a autorização do cliente para a gente poder fazer uma apresentação de custos. Acho que vai ser bem rico para todo mundo que pensa em construir. De qualquer forma, eu acho que dá para a gente vir aqui dentro agora para a gente mostrar algumas questões que a gente decidiu aqui, que envolvem soluções de projeto. Vamos mostrar um pouco da casa, do conceito dela? Então, assim, como eu disse, é uma casa de 47 metros quadrados. E eu quero bater parabéns, ó, palmas para esse pedreiro que o quê? Mantém uma obra limpa. Ai, que alegria! Pisar num chão que não tem aquela bagunça. Então,
Tem como ter uma obra limpa e organizada assim. Mas ok, o que está acontecendo aqui? Nós temos na entrada uma parede para a TV. Então, nessa parede a gente vai fazer acontecer a TV, na parede oposta, o sofá. Nesta obra, nós optamos por fazer a estrutura em tubos, porque nós evitamos ao máximo cantos vivos e desvios na circulação, digamos assim. A nossa ideia foi priorizar a circulação, principalmente de pessoas idosas, pela casa, sem ficar se enroscando em cantos, em pequenos espaços, tá? Então aqui vai acontecer a sala de TV, um sofá, uma TV e aqui a mesa de jantar. Como a gente tem um ambiente com uma metragem quadrada limitada, para não ficar claustrofóbico, o que a gente vai fazer? Erguer o pé direito. Não só para a questão de ficar claustrofóbico, como também para a questão de ficar mais confortável, termicamente falando. Eu tenho lá em cima a telha metálica. Eu já fiz um vídeo aqui com vocês, para vocês, com vocês não, sobre ventilação cruzada. Nesse vídeo eu abordo a problemática de quando a casa da gente fica muito quente. Nesta obra aqui, a gente quis evitar a ventilação cruzada, vocês acreditam? Por quê? Porque é para um casal de idosos e quem convive com pessoas de idade sabe que as pessoas de idade sentem muito frio. Então a nossa intenção foi manter um conforto térmico para quem puder visitá-los. Então não adianta eu querer abrir janela aqui, porque esse vento atrapalha muito o idoso. Mas eu tenho que manter um conforto térmico do ambiente como um todo, mesmo com a janela fechada. Então a gente utilizou a telha metálica sanduíche, que tem esse nome porque ela tem um recheio que dá essa proteção térmica, que dá esse isolamento térmico. Eu não vou entrar no detalhe da telha, porque eu realmente acho que é um assunto para outro vídeo, porque tem vários tipos de telha, vários tipos do recheio, vários tipos de acabamento por baixo, tá? Embaixo dessa telha, a gente vai utilizar forro de PVC, porque dentro das nossas possibilidades de custo e prazo, era o mais viável. Nesse espaço, então, a gente vai ter a sala de TV, a sala de jantar, a gente tem atrás da parede a cozinha com a lavanderia, e atrás, nessa porta, eu vou lá na porta, aguenta aí. Aqui, ó, nessa porta, eu tenho a saída para a lavanderia. Aqui eu tenho a porta que vai para um quarto de visitas, banheiro e o quarto do casal. O canto que a gente não conseguiu se escapar nessa casa são dois. É esse canto aqui, que a gente tentou fazer ele arredondado, tá vendo? Ele não é um canto vivo. E o canto desta parede aqui, que eu vou confessar para vocês que me preocupa como que a gente vai fazer esse acabamento. Talvez a gente busque algum tipo de cantoneira específica para não gerar um canto onde possa esbarrar um braço e acabar se cortando. Vamos mostrar cada espaço, como que a gente pensou na solução dos espaços? Mesmo a casa sendo pequena, quero que vocês enxerguem que dá para priorizar aquilo que para você é importante. É o que eu falo em todo vídeo. Um programa de necessidades bem feito vai te levar em direção à casa perfeita para você. Nesse caso, não adiantava eu priorizar a cozinha. Eles cozinham pouco. Eu tinha que priorizar o quarto de casal e principalmente o acesso do quarto de casal para o banheiro. Eu li algumas reportagens sobre o dia a dia de idosos e como os acidentes acontecem. E, se eu não me engano, o número era 32% dos acidentes com idosos acontece dentro de casa, no quarto. Porque quando eles ainda levantam um pouco tontos. A gente mesmo, né, que não é idoso ainda, acorda às vezes um pouco tonto. Então, eu quis priorizar esse acesso. Levantou e o banheiro já está aqui. Levanta para quê? Geralmente levanta e vai para o banheiro, né, gente? Então, esse vai ser o quarto de casal. A ideia aqui é a gente colocar a porta, abrindo para cá, 2 criados mudos, a cama de casal, lá eu tenho uma janela e naquela parede dos fundos, o guarda-roupa. E aqui, o forro não vai ser um forro inclinado, vai ser um forro reto, porque o quarto, ele pede esse aconchego do pé direito um pouco mais baixo. Então, a gente resolveu fazer isso. Vamos falar de uma... já terminei correndo essa frase, porque o que eu queria falar agora da caixa d'água. Por quê? Porque por muito tempo a caixa d'água... Por muito tempo não, mas acho que em quase todas as obras ela é um calcanhar de Aquiles na resolução do projeto.
Por quê? Porque eu preciso ter pressão para que chuveiros funcionem. Uma casa de idosos eu tenho que fugir, talvez toda a casa, mas digamos que a de idosos mais. Eu tenho que fugir de manutenções. Então eu posso sim ter uma caixa d'água pertinho do chuveiro, se eu tiver um pressurizador para dar pressão para esse chuveiro. Mas uma casa de idosos, vocês concordam que ter um pressurizador que pode ser que não ligue, que pode ser que queime, que não é o ideal. Então aqui a gente quis erguer a caixa d'água e com isso eu gerei um chapeuzinho em cima do banheiro. Por que em cima do banheiro? Porque eu já tenho duas paredes muito próximas que eu posso pôr uma laje para apoiar a caixa d'água. Com isso eu gerei o quê? Diferença na altura de telhados. Vamos lá, vamos pensar no forro da casa. Talvez isso seja uma coisa que os clientes demoram a chegar no nível de pensar na altura do pé direito. As pessoas se incomodam muito com planta. Vamos resolver na planta, mas você não mora no 2D da planta, você mora no 3D. A tua sensação é de tudo ao teu redor e não só no chão. Então aqui, como eu quis gerar na área social um pé direito mais alto, eu subi o telhado. Aqui, na área dos quartos, o pé direito podia baixar. Baixamos o telhado. Então, como vocês viram no vídeo, o nosso telhado lá em cima é desencontrado. Estamos falando tanto de pé direito. Qual que é o pé direito final dos ambientes? A área íntima tem a previsão que ela fique com 2,50 metros de pé direito, tá? A área social vai ter, no pico dela, quase 4 metros, porque o forro vai ser inclinado, acompanhando o telhado. O espaço da caixa d'água é esse espaço aqui que vocês veem um telhado mais alto, ele vai vir com uma platibanda em volta. Mas o forro aqui embaixo vai se manter na mesma altura. Como que eu fixo a parede na estrutura metálica? Exatamente como eu deveria fixar qualquer parede em qualquer estrutura, com ferro-cabelo. O que é então ferro-cabelo? A gente encontrou um pedaço, né, um pedaço do que pode ser usado também como ferro-cabelo. Basicamente é um vergalhão de aço, esse aqui deve ter a bitola de 5 milímetros, soldado na estrutura metálica. Se a gente fosse fazer uma parede aqui, você basicamente solda ele na estrutura metálica, casando com, pula uma fiada ou duas, ferro-cabelo, uma fiada, duas, ferro-cabelo. Mas isso faz com que as paredes e a estrutura fiquem conectadas. E, na teoria, o ferro-cabelo deve existir também quando você faz a estrutura de alvenaria, de concreto armado, e as paredes de alvenaria. Então a gente já mostrou para vocês a estrutura, inclusive aqui está um exemplo dela, que vai ficar embutida na parede, esse pilar não vai aparecer. A gente já mostrou para vocês a cobertura, as paredes, como que tá a divisão da casa. Falando ainda de conceito da obra, eu quero mostrar para vocês o vão que a gente gerou aqui, sem pilares. Por que a estrutura metálica? Por que a gente escolheu a estrutura metálica para essa obra? Porque ela me favorece no tempo. Eu consegui montar uma casa simples, porém com o conceito de telhados desencontrados, vencer vãos, evitar cantos vivos, evitar circulação, de uma forma rápida. Depois da minha fundação montada, eu não posso no dia seguinte já entrar com uma estrutura em cima dela. Pelo menos eu, nesses 10 anos que a gente constrói, passando por várias concreteiras e vários projetistas de fundação, nenhum deles me autorizou no dia seguinte eu começar a fazer paredes e estrutura numa fundação. O padrão é eles pedirem 23 dias. Em alguns casos, você liga, chora, explica e eles te autorizam a, antes disso, entrar na obra com a estrutura. Nessa aqui, a gente entrou com a estrutura 10 dias após, mais ou menos 10 dias, não deu bem 10 dias, após a concretagem da fundação. A estrutura a gente montou em uma semana. Montamos e cobrimos. Quem tá no Instagram com a gente deve ter acompanhado isso nos stories. Depois de eu ter a casa coberta, eu tenho um abrigo para mão de obra trabalhar. Eu posso executar as paredes mesmo que chova. E aí eu consigo
quase que eliminar o maior inimigo dos prazos, que são as intempéries, aquilo que a gente não controla. Claro que um dia de muita tempestade a obra acaba parando, porém o dia não fica o dia todo com tempestade, tem um pico de tempestade e depois tende a amenizar. Então cobrir permite que a gente elimine quase totalmente, porque, né, eu sei que depende do caso, depende da chuva, depende da região, mas quase totalmente esse imprevisto de cronograma e custo que são as intempéries. Ó, uma curiosidade da obra. Ó, pedreiro caprichoso é assim, fuma, mas tá tudo dentro de uma latinha. Tá vendo? Não estamos encontrando bituca de cigarro pelo chão. Isso tem seu valor, minha gente, tem seu valor. Ó, eu achei que ficou muito bom essa parede aqui, ó, que vai receber um painel de TV. Inicialmente a gente não teria essa janela aqui, que tá na frente da casa, porque eu quis deixar a sala um pouco mais escura, uma vez que lá em cima vai ser aberto. E eu adoro a sensação das pessoas poderem enxergar o céu de dentro de casa. E eu não consigo abrir janelas para os fundos. Eu vou mostrar os fundos como é que é. Aqui já tem a tubulação. Quando eu faço a fundação com piso, já tem que passar as tubulações de esgoto. Aqui eu tenho a caixa de gordura, ó. Os fundos, eu não tenho espaço. A gente só gerou essa circulação aqui mínima. Aqui eu entro, eu tenho quarto de solteiro, que é um quarto de visita. Achei alguém mexendo no celular. A parede tá amarrada, você tá vendo? Bem legal, né? Aqui é um pilar metálico. Fora da casa, eu quis, né? E os clientes aceitaram que a gente deixasse a estrutura aparente. Então, esta viga que vocês estão vendo lá, ela vai ficar aparente. Nesse triângulo a gente vai ter só um fechamento em vidro. Essas vigas, tudo que tá na horizontal, viga. E esse pilar ficarão aparentes. Esse pilar tem 15 por 15 e ele é um pilar super leve, por isso que a gente optou pela estrutura metálica aqui, no caso dessa casa. Em alguns casos, os pilares vão ficar escondidos. Vou mostrar um aqui, ó. Este pilar aqui vai ficar escondido, ó. A gente já fez ele menor, então ele não é 15 por 15 como os outros. Ele já é menor, eu acho que ele é 10 por 10. E aqui a gente vai vir com a camada de reboco escondendo ele. Lá em cima a gente já tem o encunhamento, então essa casa não vai ter beiral. Por quê? Custo.